Amigos do Portal, já estou sempre 24 horas. Gente, com um atraso de 13 minutos, né? A entrevista da nossa amiga Constância Gomes. A gente pede desculpa pelo atraso, agradece pela tolerância e pede que você assista até o final. Muito emocionante a entrevista, uma história de sofrimento, mas de muita determinação. A Constância, ela é profissional de saúde e perdeu o pai, 2 irmãos, um filho de forma trágica e mais recentemente perdeu uma neta. É dessa história que a gente vai falar. Você começa vendo aí a neta que ela perdeu num vídeo, no aniversário de 15 anos, né? Em seguida, a nossa conversa com a Constância. Muito obrigado pela tolerância. Fique até o final. Vai. Tá normal. Eu queria agradecer todo mundo que tá aqui, principalmente a minha mãe, a tia Michele, me socorro, a Rosinha. Eu tenho muita pena de Michele, todo mundo que tá aqui, realmente está muito especial pra mim. Amigos do Portal JC 24 horas, nós estamos aqui com a Constância Gomes, uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo. Ela é profissional de saúde do município, né? Funcionária pública municipal, e tem, a exemplo das pessoas que nós convidamos para esse quadro, uma história que serve de exemplo, uma história de superação. Para vocês terem uma ideia, eu vou adiantar aqui um pouco, mas a gente vai já começar, como diz a história, do início de tudo. Mas ela, ao longo da sua trajetória, já cumpriu o doloroso dever de sepultar seu pai, um filho e, mais recentemente, uma neta. Daí você faz uma ideia do que tem no coração dessa menina e da força que ela tem através da fé. Constância, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. Me diga, você é de Floriano? Como é a sua origem? Fala pra gente. A origem do meu pai é do Ceará, a minha mãe é de Teresina. O meu pai tem a ancestralidade indígena e ele veio para Floriano porque ele era funcionário do DR e ele veio transferido de Teresina para Floriano e já trazendo todos os meus irmãos. Como eu sou a última, então eu já nasci aqui em Floriano, cresci, estudei aqui. E aqui eu tive meu primeiro emprego, meu filho único e as minhas 4 netinhas, que hoje só são 3. São 3. Bom, como foi a sua infância, adolescência, os coleguinhas de colégio, as escolas que você estudou? Eu estudei a vida toda, eu estudei em escola pública e já aos 24 anos eu tive a oportunidade de fazer um teste seletivo para agente comunitário de saúde. Eu fiz parte, algum tempo também, da pastoral da criança e depois eu fiz o curso técnico em ACS e fiz o curso técnico em enfermagem. Mas todo o tempo eu trabalhei como agente comunitário de saúde desde os meus 24 anos. O primeiro teste seletivo eu passei e continuo sendo agente comunitário de saúde já faz 26 anos. Esse ano faz 27 anos como agente de saúde, sempre na mesma área, ali no bairro Rede Nova, que foi o bairro também onde eu nasci, né, entre bairro Rede Nova e Meladão, onde eu nasci e cresci. Eu sei. Eu quero saber sobre a adolescência, né, o lado festivo dessa fase da vida, mas assim, vocês já moravam no local de festa, né? Que é ali o Parque de Exposição, nos bons tempos de parque, né? Você cresceu ali. Sim. Morava e se divertia? Como era aquele espaço para você? Na verdade, diversão não. A gente mais morava e trabalhava, né? Porque trabalhava a família toda, né? Para ajudar nosso pai e nossa mãe ali no Parque de Exposição. Ao todo, são 36 anos já ali. 36 anos. É uma história de vida, viu? Mas no período
fora da exposição, aí a coisa avançava um pouco mais, né? Era Aí só era, uma hora dele. aí era mais calmo e eu sempre morei com o meu pai e com a minha mãe e sempre nos meus intervalos do meu trabalho eu sempre estava ajudando eles, né? Aí, a gente vê no seu semblante, mas que você é uma pessoa muito recatada, não era muito de festa, sua juventude. Eu tive filho muito cedo, né? Então eu não tive muita oportunidade de brincar, de ir em festa, de me divertir. Não aprendi a beber, não aprendi a fumar. Então muito cedo eu tive meu primeiro filho e o único filho eu tive aos 16 anos. Então eu criei meu filho com a ajuda da minha irmã e dos meus pais. Então eu não tive muita oportunidade de brincar, de ir em festa, de dançar. Eu não tive muita essa oportunidade, não. Certo. Inclusive, falando na irmã, tá aqui acompanhando a gente, obrigado, Socorro. A pessoa, uma guerreira também, viu? Vamos até combinar para, noutra oportunidade, ter um bate-papo com ela também, que é outra história muito rica em conteúdo. É. Bom, aí, maioridade, serviço público, um filho, né? A vida, ao invés de ajudar o pai e a mãe, né? Você já era mãe, já era é mãe. dona da sua própria, pela sua própria obrigação, né? Aos 16 anos eu já era mãe, né? Tive meu filho muito cedo. E aí fui me dedicar mais a cuidar dele, né? E a ajudar minha família. E quando ele completou 17 anos, ele com a primeira namoradinha, e aí rapidinho chegou a minha primeira neta, Olha, a minha princesa, a minha filha, que ela realizou meu sonho de ser mãe de menina, né, que eu acalentava um sonho de ter mais um filho que, se com a permissão de Deus, fosse menina. A criança que tinha lá em casa era ele, né, que tinha 16 anos, que era o filho único, né, da filha caçula. E aí, quando ela chegou como uma bênção, ela foi abraçada por todo mundo. Ela nasceu prematurazinha, de 8 meses. Então a família se juntou, todo mundo, para cuidar dela, para superar aquele momento ali que ela estava lutando para viver, que foi minha bênção e a bênção da família, né? Ela sempre foi uma menina muito boa, comportada, muito obediente, muito carinhosa comigo. Era minha filha, porque da hora que ela nasceu, eu cuidei. A mãe também, a mãe biológica muito novinha também, praticamente uma criança. Então, ela é muito meiga, muito doce. Duas crianças tendo uma criança. Tendo né? uma criança. Então, ela foi recebida com muito amor na família e ela encheu essa família de doçura e de amor. Olha, enquanto você falava da Mirelle, a gente estava mostrando a foto dela e as pessoas poderiam perceber que ela já não está entre nós. Só que antes dessa dor, existem duas palavras muito parecidas que são totalmente contrárias. É o parto e a perda. São até, né? Você passou pela dor da perda primeiro do seu pai, né? Sim. A perda do papai o seu foi... pai, só um pouquinho sobre ele, que nós falamos na exposição, né? Mas ele era quem tomava conta lá de tudo, né? Era seu Benedito Belo, que era funcionário do DR, que tinha um Fusquinha branco, muito conhecido pelo Fusquinha branco. Ele foi candidato algumas vezes a vereador, né? Foi suplente de vereador. Era um homem muito inteligente, de uma inteligência e de uma humildade admirável. O meu pai, para mim, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. E a partida dele, assim, fez com que a gente ficasse, os irmãos ficassem mais unidos e mais próximo da mamãe, que é outra guerreira. Mas foi uma dor dilacerante, que eu nunca tinha sentido uma dor dessa, né? Ter passado por uma dor de uma perda. E logo em seguida, foi muito próximo. Logo em seguida, a gente perdeu o nosso irmão mais velho, né? Que era o Gilberto. Ele infartou de repente. E eu fui dos irmãos, eu fui a primeira que cheguei lá no local onde ele tinha infartado. E foi outra dor. E logo em seguida o meu outro irmão, né? E esse morreu de CA.
eu lutei por ele, ali naquele hospital, ele internado 28 dias. Eu praticamente fiquei morando naquele hospital, perto dele. O pai e 2 irmãos num curto espaço de tempo. Sim, num espaço de 4 anos. Meu Deus do céu. Do meu pai para o meu irmão mais velho, para o Gilberto, foi 2 anos. E 2 anos depois foi o Antônio. E aí, mais 2 anos depois, foi meu filho. 2, 4, 6 anos. E agora, 3 anos, a minha neta. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, não tem dor pior do que a dor do parto. Existe sim. A dor do parto, ela é substituída pelo amor, pelo carinho, pelos cuidados. Você lembra, mas você não vai sentir mais. Agora, a dor da perda, você tem que conviver com ela, sabe? Você não aprende, não tem um aprendizado, você vive com ela. Então, tem dias que você está melhor, tem dias que você não está. Tem dias que você consegue conviver com elas. Tem dia que ela te sufoca. Para mim, a pior experiência que eu já passei e que eu estou passando na minha vida, eu acredito que tudo são os desígnios de Deus, né? Já vem traçado. A gente não escolhe, né? Mas é muito difícil e assim, a gente tem que se apegar em Deus. E eu tenho Ele na minha vida e é Ele que me ajuda, né? A estar superando. Hoje mesmo foi um dia muito difícil para mim, né? Porque amanhã faz 4 anos do meu filho, e meu filho partiu, e só um mês e 6 dias da minha neta, né, da minha filha neta. Olha, a gente, observando aqui, as pessoas dizem o seguinte, né, que a perder o pai dói, mas perder um filho, a dor é maior, porque, em primeiro lugar, na ordem natural das coisas, é de se imaginar que os filhos sepultem os pais, e não o contrário. Mas você passou por essas dores em ordem cronológica. Sim. Primeiro, vendo o fator tempo de vida. Primeiro, o pai, que viveu mais que você, é claro, você é seu pai. Depois, os irmãos, que viveram aproximadamente a sua idade, que os irmãos sempre são assim. Depois, alguém que nasceu do seu ventre, portanto, idade muito inferior, que é seu filho. E, mais recentemente, alguém, filho do seu filho, que é a sua neta. Sim. Não dá tempo nem sequer pensar em cicatriz, já vem outro corte. Já vem outro corte. E assim, a Mirelle e eles tinham uma ligação muito forte, né? Eu tenho Nossa Senhora Aparecida por devoção. E ele nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Dia das Crianças, dia 12 de outubro. E quando a Bianca, né, que é a primeira mulher dele, estava grávida, um dia ele disse para mim, para a Bianca, que ela ia nascer no dia do aniversário dele. E aí a gente disse, mas não vai dar certo, porque ela não vai nascer de tempo. Aí ele disse, vocês vão ver, ela vai nascer no dia do meu aniversário. Realmente ela nasceu no dia 12 de outubro, dia de aniversário dele. E era comemorado o bolo deles junto, né? E aí tanto é que a Mirelle, nos últimos anos, a Mirelle não gostava muito do bolo, de fazer bolo de aniversário e de cantar parabéns e de apagar a vela, porque na hora de apagar a vela, ele sempre estava perto para apagar a vela junto com ela, né? E nos últimos anos não tinha mais ele. Ele se foi muito jovem, né? Ele só tinha 30 anos. 30 anos, um menino. E a Mirelle, 15 aninhos. 15 anos. A metade, né? 30 dele, Sim. 15 dela. Olha, eu sei que é de Deus, mas tem pessoas nos acompanhando nesse momento que estão em desespero porque perderam um ente querido, e é natural esse desespero. Mas a gente quer que você que está nos vendo olhe para essa menina que está aqui do meu lado, porque ela não perdeu um ente querido, não. Ela perdeu a fortaleza material, que era o pai. Quando o pai se foi, ela já tinha sua própria renda, claro.
perdeu o sustentáculo da família, que são dois irmãos, né? Quando o pai se vai, os irmãos se unem, e perdeu dois. Em seguida, perde o que seria a sequência da sua vida, que é o filho, né? Que é quem dá sequência à nossa história de vida, é assim que acontece na nossa natureza. E recentemente, mais precisamente no dia 12 de, aliás, 29 de maio, perde a neta, essa que nós mostramos agora há pouco, a Bianca. A Mirelle. Aliás, Mirelle, desculpa, Bianca, minha amiga que tá acompanhando a gente, é a mãe da Mirelle. Olha, para a pessoa que está nesse momento desesperada, sem chão, sem norte, sem saber o que fazer, por uma dor que, em relação à sua, imagina-se que seja menor, por ter perdido um ente querido, e você perder essa quantidade que você falou. A mensagem que você tem para essa pessoa, ou para essas, né, que infelizmente a gente sabe que é grande número de pessoas que sofrem. Olha, eu sempre falo que desde quando eu perdi meu filho, para mim foi a pior experiência da minha vida. Eu pensava que seria, mas eu não imaginava que eu ia perder minha neta tão cedo. Minha princesa, minha boneca, que gostava de estudar, que era obediente, que era carinhosa comigo, que continua sendo, porque a cada dia eu acho que ela está olhando por mim, ela está perto de mim na minha hora de minha dor. E o que eu posso dizer é que se apeguem em Deus. E que também vocês tentem ver o Calvário da Virgem Maria, de Nossa Senhora, porque ela também, tão pura, ela foi poupada da dor do parto, mas ela não foi poupada da dor da perda. Ela acompanhou todo o calvário do filho dela, do filho único dela, que era santo, que só distribuiu o amor nessa terra, e ele foi dilacerado, chicoteado, humilhado, cuspido, né? Todo tipo de maldade foi feito, e ela teve que suportar tudo aquilo. E receber o filho dela no colo, dilacerado. Porque eu creio que ele não foi entregue do jeito que a gente vê nos livros e nas imagens, com o joelho ralado e com aquela testazinha sangrando. Não, ele foi entregue no colo dela, dilacerado, porque foram 40 chibatadas e mais uma. Então, e ela teve que suportar aquilo ali tudo. Então, eu me apego muito com ela e com Deus. Tem hora que me bate o desespero mesmo assim, que eu não entendo, porque quem sou eu, né? Que eu sou só um ser humano, para entender tanta dor. Eu só sei sentir. Mas eu me apego com Deus e com Nossa Senhora. Então, se você está passando por esse momento, talvez eu não seja a pessoa mais indicada, mas se apegue com Deus, na fé que você tiver. Constância, eu sempre digo que não se pode medir a dor, né? Não se pode medir, né? Mas a experiência que você passou dessas perdas, todas, é claro que foram marcantes, não dá nem para perguntar qual a que foi maior. Mas assim, se você fosse mensurar essas dores, teria como, ou todas elas foram dilacerantes? Eu não sei se eu posso falar, não sei se é compreensível, mas você vê seu filho chegar, você vê seu filho único pendurado numa corda. E naquele momento eu pedi para Deus para me morrer. Quando eu vi a Mirelle se acabando, sentindo dor, eu pedi para Deus, e eu pedi para Nossa Senhora que tirasse aquela dor dela, e que se fosse eu, que se ele tivesse de levar alguém, que levasse eu e deixasse ela viver, porque eu vivi. Mas eu entendo que não está na minha escolha, né? Está nos desígnios de Deus. Como foi a partida da Mirelle? Eu sei que é duro, mas se você puder, mesmo sem muitos detalhes, contar para a gente. A Mirelle começou a se sentir mal
No sábado, à noite, ela disse que estava com febre. Ela estava meio molinha e com febre. E passou o domingo com febre. E no domingo também as outras duas irmãzinhas dela, né? Que a uma que tem 7, a outra tem 4 anos, também estavam com quadro de febre. Aí a mãe foi buscar de manhã e no finalzinho do dia ela ligou para mim dizendo que ia levar as meninas na UPA, no pronto-socorro, porque não tinha conseguido controlar as febres das meninas. Eu digo, pois vamos levar a Mirelle também, porque a Mirelle também está com febre. E elas foram atendidas lá na UPA no domingo. E foi feita a medicação, foi feito soro e mandou para casa. Mas na segunda-feira a febre persistiu. Outra vez à noite eu levei a Mirelle para a UPA novamente. E aí ela começou a apresentar, quando chegou lá na UPA, ela começou a apresentar o quadro de vômito. Foi muito demorado o atendimento. E aí, novamente, passaram medicação para ela, soro. Ela melhorou um pouquinho e mandaram para casa. Na terça-feira, a gente levou ela no médico particular. Ele passou a medicação para ela, via oral, e ele disse que se ela não melhorasse, que se continuasse com o quadro de vômito, ela teria que ficar internada. Aí, na quarta-feira, novamente, ela não melhorou, ela só piorou. Aí ela começou com uma dor de estômago, e ela se queixava muito que era do lado direito, embaixo do peito, do lado direito. E aí eu mais a minha irmã levamos ela, chegamos na UPA por volta de 8 horas da manhã. Minha irmã já estava com o exame que a gente tinha feito na terça-feira. E a médica que atendeu disse que ia pedir mais outro exame para comparar. Foi colhido o material por volta de 9 horas da manhã, o resultado só chegou 4 horas da tarde. E ela ficou no acolhimento e nada de internar. E lá só deram soro e medicação para dor. Quando chegou o resultado, aí minha irmã foi lá, ela disse, essa menina tá com dengue. Quando foram admitir ela, realmente internar ela, colocar ela no leito, já era 8 horas da noite. Quando ela entrou, internaram ela, que ela sentou, que ela ficou no leito, ela começou um vômito e uma tosse muito estranha, como se ela tivesse com uma bronquite, que ela nunca teve asma. E ela tossia, e logo em seguida ela começou um ronco. E aí ela dizia para mim e para minha irmã, mãe, eu não aguento mais essa dor, eu não suporto mais essa dor. E o estômago dela começou a distender, né? Ficou muito alta a barriga. E ela pedia água o tempo todo, mas só que ela não conseguia beber, ela bebia só aos pouquinhos, e o pouquinho que ela bebia, ela vomitava. Aí chegou o médico, deu uma olhada nela e disse, nós vamos ter que levar ela para a sala vermelha. E ele demorou. Aí ela, mãe, minha vista está escurecendo, me dá água. Eu dei água pela última vez para ela. Aí eu percebi que a boquinha dela, os lábios dela estavam mudando de cor, as unhas dela. Aí eu fui lá onde estavam as enfermeiras. Eu digo, vocês ainda têm alguma coisa para fazer pela minha filha? Porque ela está morrendo. Aí ela disse, não, o médico já está vindo, ela vai para a sala vermelha, a gente vai entubar. E aí logo em seguida eles chegaram, pegaram ela de todo jeito, que eu nunca vi um atendimento daquela forma. Não existe. Para atender um ser humano daquele jeito, eles passaram por cima da cama dela para abrir o oxigênio, eles pisaram em cima da cama, saíram levando ela de todo jeito. Ela teve de 8 horas da manhã até 9 horas da noite para fazer um exame e não foi feito, não foi pedido exame nenhum. Só fizeram um raio-x de tórax nela já na hora que ela já estava se acabando para levar para a sala vermelha. Só para constar que tinha feito. Mas ao tanto de tempo que teve para ela fazer, para ser feito esse exame. Aí levaram ela para a sala vermelha e eu fui segurando na mão dela, mas até o momento que ela entrou na sala vermelha, ela ainda entrou consciente. Aí eu segurando na mãozinha dela e ela com os últimos instantes dela, eu falei no ouvido, eu digo, minha filha, mamãe vai ficar aqui fora, você vai entrar aí para fazer um exame, mas eu vou ficar aqui fora te esperando, eu te amo. Eu vou ficar aqui fora te esperando. E não deixaram mais eu entrar. Nós fomos falar com o assistente social para que deixasse eu ficar perto dela.
por ela ser menor, por ela ser menina, por ela ser uma mulher, e ela ficar sozinha. Que eu ficasse perto dela, porque eu pensava que ela ainda ia ter mais tempo. E ele não é um assistente social. Ele não trabalha para Deus. Me desculpe você, assistente social, que estava naquele dia, naquela noite, naquele plantão, no dia 29 de maio. Você marcou a minha vida, porque você deu um não para uma mãe. Eu espero que você nunca, nenhum descendente seu, passe por esse momento e receba um não. Porque a gente tem... O papel do assistente social é facilitar a vida da família e do paciente. E ele prejudicou. Gustavo, você ter me deixado ficar pelo menos mais 5 minutos. E eu percebi a tua felicidade quando tu saiu de lá de dentro da sala vermelha, que tu foi chamado e tu entrou às pressas. E eu percebi a tua felicidade quando tu saiu e que minha irmã perguntou, ela está entubada e você só fez o gesto que não. Mas a felicidade estava estampada no teu olho, nos teus olhos. Mas você fica sabendo que você não é um servo de Deus. Você não serve a Deus. Sem mencionar o nome. Não, sei se não vou mencionar o nome, Pronto. mas ele sabe quem é ele. É isso, eu quero saber o seguinte. Essa pessoa, você já conhecia? Não, Ou conhecia nunca desse vi jeito? na vida e nunca mais eu quero ver. Nunca mais eu quero ver essa Eu pessoa. faço essa pergunta porque assim, não é dizer que alguém que tivesse algum clima de Não, diferença com não, você e aproveitou. Não. Não, né? Do Não. nada, essa pessoa fez isso. Essa pessoa simplesmente ele queria que a gente saísse da sala, que ficasse só uma, mas a Mirelle estava se acabando. E qual é a mãe, qual é a tia que sai de perto de um anjinho daquele que estava implorando para viver, se vendo de dor? A gente ia sair quando ela estabilizasse. A minha irmã ia sair, eu ia ficar com ela. E a gente ia ficar se revezando. A gente não queria criar tumulto. Mas ela estava se acabando, ela estava se vendo de dor, ela estava entrando em choque, ficando cianótica. E qual é a mãe, qual é a tia que sai de perto? E eu só disse, seja humano, compreenda bem que esse momento, deixa a gente ficar perto dela. E quando ela entrou para a sala vermelha, eu fui imediatamente falar com ele, lá na sala dele, e pedi que eu pudesse ficar, por ela ser menor, que eu pudesse ficar na sala vermelha, que eu não ia criar tumulto, até porque eu também sou profissional de saúde, eu ia saber me comportar. Mas ele simplesmente, com a autoridade que ele acha que tem, meu amigo, você não tem não, autoridade quem tem é Deus. Olha. Nesse momento da minha dor, eu não vou te esquecer nunca, mas eu só vou lembrar de você da forma negativa, da tua pobreza de espírito. Que nunca mais ninguém chegue para ti pedindo isso, que você diga ou não. Tente ser mais humano, tente servir a Deus. Você não está fazendo para o ser humano que está te pedindo, não. Você não ia estar fazendo para mim, não. Você ia estar fazendo para Deus. Nesse coraçãozinho aí, cheio de dor, você que tá. Tem espaço para mágoa? Não. 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 Tem espaço para saudade. Tem um espaço para o amor, que é todo da Mirelle, e o resto da minha vida que eu viver. Eu não vou preencher meu coração com ódio, jamais. Meu coração está preenchido de saudade. Voltando aqui no tempo em relação a Mirelle, foram quantas idas e vindas para a UPA? 4 vezes. 4 vezes. Sempre piorando Sempre a piorando. situação dela e nada mudando o procedimento. Não, em nenhum momento eles pediram o exame de nada. Eles só passavam a medicação para dor, a febre e o soro. Acabava aquele soro ali e aí não pode ir para casa. Em nenhum momento eles pediram o exame de nada ou examinaram ela. Nada. Meu Deus. Só na quarta-feira que ela foi internada, porque ela já estava no estado de desmaio, ela já chegou desmaiando. E aí foi pedido o exame porque a gente já tinha
contactado um outro médico particular que avaliou ela e pediu os exames. E na quarta-feira a gente recebeu o exame de manhã cedo, e aí como ela já estava desmaiando já, a gente levou novamente para a UPA. A gente chegou com ela já às 8 horas da manhã, ela já não caminhava mais. Ela já desceu já na cadeira de roda. E ainda assim ela aguentou até 10 horas da noite, que foi a hora que ela faleceu. Ela aguentou muito, então teve tempo para ter se feito alguma coisa. Quando a médica que atendeu ela na quarta-feira, que ela viu o primeiro exame, que ela já estava com as taxas baixas, ela já deveria ter tomado alguma providência. Mas a única providência que ela fez foi solicitar um exame, porque já tinha sido feito para comparar. O exame demorou demais para chegar. Quando foi por 8 horas da noite, foi que ela admitiu a Mirelle lá. E aí eu voltei aonde ela estava. Aí eu disse, doutora, e agora? As plaquetas dela tá em 22. Aí ela só disse, não, dona Constância, vai dar certo. Vai dar certo. E aí minha filha não teve mais chance. Falando em providências, vocês fizeram ou pretendem adotar alguma medida diante de tudo que aconteceu? Sim. Sim. A gente já tomou providência. O que tiver de ser feito, vai ser feito. Quem tiver de ser cobrado, vai ser cobrado. Quem tiver de responder, vai ter que responder. Eu sei que não vai trazer minha filha de volta. Eu sei que não vai diminuir a minha dor. Mas que vai servir de exemplo para esses. Eu não falo de todos os profissionais, não, porque eu sei que existem bons médicos, bons enfermeiros, mas que vai servir para esses profissionais refletir, parar e pensar, será que eu fiz o meu trabalho naquele dia? Será que eu fiz direito? Eu poderia ter feito mais por aquela criança? Poderia. Vocês poderiam. Começando do médico do domingo. Porque é o que eu sempre disse, eu corri o risco de perder minhas 3 netas, porque as 3 estavam com dengue. A Mirelle estava com a dengue hemorrágica, as outras 2 estavam com a dengue clássica, mas eu poderia ter perdido as 3, porque só foi feito o exame nas outras 2, depois que a Mirelle morreu. E saiu um laudo, o primeiro laudo, depois que a Mirelle faleceu, que a Mirelle não tinha morrido por dengue hemorrágica. E no dia seguinte, foi lançado outro laudo, dizendo que sim, que ela tinha morrido por dengue hemorrágica. E aí nós recebemos também das outras 2 pequenas, que elas também estavam com dengue. Olha a gravidade que foi. A falta de pedir um exame, a falta de olhar na cara do paciente e perguntar qual é a sua dor, o que você realmente está sentindo. Você recebeu o paciente ali, você prescreveu uma medicação, você prescreveu um soro. Volta lá para ver se o paciente evoluiu. Custa nada. Não custa nada. Ser humano. Ser humano, porque vocês fizeram um juramento. Mas o que eu percebi é que lá vocês estavam somente para cumprir o horário e para ganhar a mixaria que vocês ganham no plantão. E aí vocês descontam nas pessoas inocentes, como a minha, e como muitos filhos, e como muitas mães que chegam ali, como muitas pessoas que chegam ali. Olha, quando procura o serviço público, quando você vai para uma emergência daquela, para uma UPA daquela, você não vai passear e fazer turismo, não. Você vai porque você está sentindo alguma dor. Então, sejam mais humanos. Ponham a mão na consciência de vocês. Será que vocês acham que vocês fizeram direito? Vocês poderiam hoje, eu poderia estar elogiando vocês, eu não estar reclamando, hoje eu não estaria chorando, se vocês tivessem feito o trabalho de vocês. Porque se eu soubesse fazer o trabalho de vocês, eu não tinha levado minhas filhas para a UPA. Eu mesmo teria cuidado. E em algum momento, alguma dessas pessoas lhe identificou como profissional de saúde? Ou você falou que era? Não. Não, em momento nenhum. Lá eu estava a mãe. Isso. A mãe, a avó, desesperada. Em momento nenhum eu quis impor alguma coisa. Não. Eu simplesmente estava ali como mãe,
para socorrer minha neta, para socorrer minha filha, minha neta. Só aqui uma curiosidade para fazer a próxima pergunta. A causa da morte do seu pai? Meu pai teve CA. Bom, olha só. A primeira dor, que foi a do pai, né, na ordem cronológica, em relação à última, né, foi a da neta, tem esse diferencial. E a do pai, geralmente alguém com câncer, luta até o último instante, quando não dá mais. Mas no caso da dor mais recente, não houve a luta porque usaram as armas erradas, digamos assim, né? Foi negligência mesmo. Foi negligência, foi falta de atenção, foi falta de humanidade. Faltou tudo para Mirelle. Faltou tudo. E ali, e se eles quisessem ter feito, eles teriam feito. Porque chega gente ali com menos problema. Mas se chegar apadrinhado por alguém, aí tem tudo. E minha filha só queria viver. Era um ser humano que tinha a vida dela que Deus deu. E que vocês poderiam ter feito. E vocês não fizeram. Simplesmente era só para vocês fazer o trabalho de vocês. Como é que está a manhã da Mirelle nesses dias? Assim, nós estamos aqui. Hoje sou eu e minha irmã, né? Eu não voltei para minha casa. Eu estou aqui desde o dia que aconteceu. Eu estou na casa da minha irmã e estou junto com ela. As outras duas pequenas, elas vêm do colégio, passam a tarde comigo e com minha irmã. E quando é à noite, a mãe pega e leva para casa para dormir. De manhã elas vão para a escola de novo. E a Marielle fica sempre comigo, né? Que é a irmã mais nova, e com a minha irmã. A gente conversa muito com ela. Ela sempre vem as amiguinhas dela para cá, fica conversando com ela. Aí agora ela estuda à tarde, de manhã ela faz o preparatório. E assim a gente tenta ficar ocupando a mente dela. Né? E sempre a gente está conversando com ela, não deixa ela ficar muito tempo só, mas que ela está sentindo a falta da irmã, ela sente muito, muito, porque elas eram unidas, todo o tempo foi elas duas, todo o tempo elas duas, a idade delas é muito próxima de uma para a outra, é só 1 ano e 8 meses de uma para a outra. Hoje a sua família, a Socorro que está ali, durante essa nossa conversa aqui, a Socorro que está acompanhando tudo, né? Nós estamos na casa dela, está alternando entre lágrimas e, entendeu, muita tristeza. E realmente não é para menos, não. Hoje você, Socorro foi uma guerreira. A Socorro ficou do meu lado o tempo todo. E eu acho que a Socorro percebeu antes de mim que a Mirelle estava indo. E eu, como mãe, eu não queria admitir que eu estava perdendo ela naquele instante ali, mas a Socorro percebeu antes de mim que ela estava indo embora. Na verdade, a gente fica... A primeira reação é essa de não querer acreditar. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. A Bianca é minha amiga aqui do Posto Aliança, eu sempre vou lá. E eu tive a oportunidade de conhecer a Mirelle, as duas crianças dela. Na noite que me mandaram mensagem, alguns dizendo o que tinha acontecido, e outros me perguntando. Como eu tinha conhecido recentemente as duas meninas, não sabia qual das duas era, eu fiquei nessa mesma situação de, em primeiro lugar, sem querer acreditar. Mandei uma mensagem para a Bianca, como ela não respondeu, eu já comecei a ficar preocupado. Até que, infelizmente, depois eu confirmei. E daí, de lá para cá, é essa a nossa primeira entrevista, nosso primeiro contato, porque antes do JC tem um Temístocles, amigo da Constância, amigo da Socorro, amigo da Bianca, e que também tive a oportunidade de conhecer o Micael, né? Sim. Tive a oportunidade de conhecer também. E sem falar no momento nosso que a Constância de vez em quando recorda, e que foi o nosso primeiro contato, né? Também num momento difícil. Às vezes que eu estive perto dessa menina,
Foi um momento dessa forma. Pô, você é uma guerreira. Não tem outro nome, não. É uma guerreira, viu? Você. A Bíblia diz que não, Deus não coloca um peso que a gente não possa carregar. Mas pelo seu calvário, quero que dá vontade de dizer assim, ô Deus, dá uma maneirada. É duro, né? Constância, eu quero lhe agradecer. Eu sei que fiquei à vontade, se quiser acrescentar algo que não falou, fique à vontade. Eu vou encerrar por aqui, gente. A idade fragiliza a gente. Viu? E Eu só quero dizer que Mirelle vai morar no meu coração. Pra sempre. olha, gente, a criança de que ela está se referindo é exatamente essa. Alegre, tive a oportunidade de conhecer, uma apresentação rápida, mas o ser humano, eu sempre digo que é como um perfume. Você não precisa usar o perfume todo para saber a qualidade, né? Então, assim é a Mirelle. Pouco tempo de contato, através da mãe que ela me apresentou, deu para perceber uma criatura doce. E a própria idade, é a idade da doçura, a idade da debutante, a idade da descoberta, né? Há quem diga que a idade do homem é o 18, quando ele atinge a maioridade, a dirigir para todo mundo, mas a da criança, da menina, aos 15 anos, né? Mirelle, todo o tempo, a Mirelle foi uma princesinha. Uma princesa. Todos os filmes de conto de fada que Mirelle assistia todos. Não dava trabalho, sempre boazinha. Gostava de ir para a escola, gostava de brincar, gostava das amigas. Sempre muito doce, sempre muito obediente. Dormia perto de mim. Ela não dormia sozinha, ela tinha o quartinho dela, mas ela só dormia comigo. De sempre. E ela tinha uma coisa com ela, que toda vez na hora de dormir, aí às vezes eu dizia, boa noite, minha filha, Deus te abençoe. E ela dizia, Deus abençoe a senhora também, mamãe. Ela tinha um prazer de me chamar de mãe. E eu só chamava ela de mãezinha. Porque ela era muito carinhosa comigo, muito preocupada. Pra pouca idade que ela tinha. Minha filha era muito boazinha. Olha, aqui a festa de 15 anos, olha, tô falando em debutante, tá aqui a imagem. A festa linda que ela teve em Fortaleza. Foi a tia dela, tia e madrinha, De Fortaleza. que fez essa festa para ela na casa de praia. Olha, que maravilha. Rapaz. Que ela adorava praia. Ela gostava demais de Fortaleza. Ela tinha essa tia dela como um espelho. Ela dizia que ia ser a primeira médica da família. Desde ela pequenininha, ela dizia que ia ser médica. É interessante o destino. Uma menina que sonhava salvar vidas, ou pelo menos adiar a morte, porque a função do profissional de saúde não é. Há quem diga que seja salvar a vida, mas a vida é de Deus, né? A gente sabe. Mas a função do profissional de saúde é aliviar as dores da morte e adiar ao máximo possível esse evento, esse momento. Então, uma pessoa que sonhava essa missão se foi exatamente pelo que você ficou aqui, por Falta de atenção médica. É. De uma profissional que ela pensava de ser. E eles foram algozes na vida dela. Porque eles faltaram. Que eles poderiam servir de admiração para ela. Oh, por que vocês não fizeram pela Mirelle o que tinha que ser feito? Por quê? Essa é a minha pergunta. Vocês estão satisfeitos? Vocês acham que vocês cumpriram
o dever de vocês. Como é que vocês se sentem no final do plantão de vocês? Quando todos vocês ficaram sabendo que ela foi a óbito, vocês 4 que atenderam ela em dias diferentes. O que vocês sentiram? Quando vocês receberam a notícia que vocês ficaram sabendo que ela completou o óbito. O que vocês sentiram? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, vocês poderiam ter feito. Vocês poderiam ter feito. Um de vocês que tivesse feito, ela não teria morrido. Olha, antes de encerrar, eu quero primeiro fazer uma observação e dizer uma coisa aqui. A Constância, mesmo na dor, ela tem se comportado verbalmente, tem falado com a precisão cirúrgica, usando as palavras moderação, sem desrespeitar ninguém e sem mencionar nomes. Mas qualquer pessoa que se identifique com tudo que ela está dizendo, o espaço está aberto. Inclusive, nós mesmos vamos tomar a iniciativa de tentar falar com alguém da administração para que, caso queira se pronunciar, até porque eu acho que seria muito bom que não desse o silêncio como resposta para as pessoas que vão nos ver, para as pessoas que estão nos vendo agora, diante do caso tão triste e de um final tão dramático. Constância, não é preciso. Eu não sei o que eu digo. Eu só lhe agradecer, tá bom? Eu também lhe agradeço pela atenção. Você é uma guerreira, você é. Gente, encerra por aqui. Perdoa.